Graça e paz, meus queridos irmãos. As misericórdias de Deus se sustentam ao longo do dia e com elas a tarde se revela não como um fim, mas como uma pausa sagrada, um presente contínuo que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com este momento, recebemos a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé que talvez tenha vacilado nas horas passadas e, de maneira decisiva, realinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, humildade e uma disposição de espírito transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos no mandamento radical e revolucionário que Ele nos deixou através do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que instrução profunda, desafiadora e absolutamente transformadora para ser a bússola que reajusta o nosso dia. Este versículo não é uma sugestão para os momentos fáceis que talvez tenhamos vivido pela manhã, nem um convite ao otimismo superficial diante das dificuldades que a tarde ainda pode trazer. É uma ordem divina, um princípio espiritual que detém o poder de redefinir completamente a nossa experiência diária. A ordem não é para dar graças por tudo, pois não agradecemos pela notícia ruim que chegou, pela injustiça que presenciamos ou pelo mal em si, mas para dar graças em tudo, ou seja, em meio a toda e qualquer circunstância que este dia já nos apresentou ou ainda nos apresentará. Isso revela um Deus que nos chama a manter uma postura de gratidão inabalável, independentemente das tempestades que se formam em nosso horizonte. Significa que mesmo no calor do dia, na fadiga da jornada, na incerteza do que virá antes do anoitecer ou na provação que persiste, o crente é chamado a levantar os olhos para além do problema e encontrar razões para agradecer ao Deus que continua no trono, soberano e bom. Esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque a gratidão é um ato de fé que quebra o poder da amargura, do ressentimento e da murmuração que podem ter se instalado em nós durante a primeira metade do dia. A queixa nos acorrenta às nossas circunstâncias, enquanto a gratidão nos eleva à presença do nosso Criador. Reclamar é focar no que falhou ou no que falta. Agradecer é focar em quem nunca nos falta. A gratidão é o solo fértil onde a alegria floresce e a paz se aprofunda mesmo em meio ao cansaço. Ela nos força a lembrar da fidelidade de Deus demonstrada hoje pela manhã, a reconhecer suas bênçãos presentes, muitas vezes ofuscadas pelos problemas, e a confiar em sua soberania para o restante do dia e da noite. Ela declara ao mundo visível e invisível que nossa alegria não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem habita dentro de nós. E tudo isso só é possível em Cristo Jesus. É a sua vida em nós, seu exemplo de submissão e confiança no Pai, e o poder do Espírito Santo que nos capacitam a viver essa realidade sobrenatural. Talvez você tenha chegado esta tarde carregando o peso de uma manhã difícil, a dor de uma perda recente, a ansiedade de uma decisão que precisa ser tomada, ou simplesmente o cansaço de uma longa batalha que já dura horas. Talvez seu coração esteja inclinado à queixa e a ideia de dar graças pareça impossível ou até mesmo hipócrita neste ponto do dia. Hoje, esta oração será um ato de obediência radical, um sacrifício de louvor, uma decisão consciente de alinhar nossa vontade à de Deus.
que ela seja um antídoto contra o veneno do descontentamento acumulado, uma lente de fé para enxergar a mão de Deus em cada detalhe que já passou e o portal para experimentar a paz que vem de um coração genuinamente grato para terminar a jornada. Agora, respire fundo, silencie as vozes da reclamação e do cansaço e junte-se a mim nesta jornada de oração, escolhendo a gratidão como a atitude mais importante para o restante deste dia. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano do universo, Rei eterno e fonte de toda a vida, hoje, neste marco da tarde, quando o dia já não é novo, mas a Tua misericórdia continua a nos sustentar, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pelo que Tu possas fazer por nós no restante deste dia, mas por quem Tu és. Antes de apresentarmos qualquer súplica ou pedido para as horas que virão, queremos Te exaltar. Tu és santo, santo, santo. Tu és justo em todos os Teus caminhos e bom em todas as Tuas obras. Reconhecemos a Tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada átomo de nossa existência. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da Tua mão. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em Teu amor, infinito em Tua sabedoria e ilimitado em Teu poder. Te louvamos, porque a gratidão não é algo que Tu exiges para te sentires melhor, mas algo que Tu ordenas para que nós possamos viver melhor. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que não apenas se renova a cada manhã, mas que se prova constante a cada hora que passa, um sinal visível de que Tu não desististe de nós ao longo desta jornada. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos pela nossa própria insensatez e pelo caos do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia, não com base no que sentimos, mas na verdade de quem Tu és. Obrigado, Pai, porque nossa alegria, nossa paz e nossa força não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua presença constante e na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e essa verdade é o fundamento inabalável da nossa gratidão, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa gratidão. Em Cristo, Tu nos deste tudo. Mesmo que tenhamos perdido algo nesta manhã, em Cristo continuamos a ter todas as coisas. É através dele que temos o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna. É nele que a Tua vontade de que sejamos gratos se torna não apenas um mandamento, mas uma possibilidade real através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que, por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e oferecer um sacrifício de louvor. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, pode nos separar do Teu amor e, portanto, nada pode nos roubar o motivo fundamental da nossa gratidão. Por isso Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer por tudo que já fizeste, pelo que estás fazendo neste exato momento e pelo que ainda farás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia Tua graça nos sustentará e, por isso, já Te agradecemos antecipadamente. Que nossa vida seja um altar de adoração, um aroma suave de gratidão que sobe a Ti. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente.
Reconhecemos a tua perfeição, a tua justiça inabalável e a tua santidade que os céus não podem conter. Diante do esplendor do teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade, especialmente depois de algumas horas de jornada neste dia. Reconhecemos, Pai, que somos fundamentalmente falhos e que nosso coração natural é inclinado não à gratidão, mas à murmuração. Sem a tua graça transformadora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar o nosso profundo e arraigado pecado da ingratidão que talvez já tenha se manifestado hoje. Confessamos que, inúmeras vezes desde que acordamos, nossos lábios e nossos corações se encheram de queixas. Murmuramos contra as dificuldades da manhã, contra o trânsito, contra os nossos líderes, contra as pressões do nosso trabalho, contra a nossa família e, no fundo do nosso coração, murmuramos contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada palavra de reclamação que proferimos, pois cada uma delas foi uma declaração de descontentamento com a Tua soberana providência para este dia. Confessamos que agimos como se fôssemos os juízes do universo, avaliando as Tuas ações e considerando-as deficientes quando elas não se alinham com os nossos desejos egoístas. Perdoa-nos por essa arrogância blasfema. Confessamos o pecado da amnésia espiritual. Tu nos livraste tantas vezes no passado, e talvez até mesmo nesta manhã, nos curaste, nos proveste, nos guiaste, mas nós rapidamente nos esquecemos, como o povo de Israel no deserto, que depois de ver o mar vermelho se abrir reclamou da falta de água e de comida. Nós também, depois de experimentar teus milagres, fixamos nossos olhos na primeira dificuldade que a tarde apresenta e nos esquecemos de toda a tua fidelidade passada. Perdoa-nos, Senhor, por nossa memória seletiva, que se lembra vividamente das ofensas e das dificuldades do dia, mas se esquece facilmente das tuas bênçãos e dos teus livramentos. Perdoa-nos pela dureza de um coração que não cultiva a lembrança da tua bondade. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado da inveja e da comparação. Confessamos que ao longo deste dia talvez tenhamos passado mais tempo olhando para as bênçãos na vida dos outros do que agradecendo pelas inúmeras bênçãos em nossa própria vida. As redes sociais se tornaram para nós um altar de descontentamento, onde comparamos nossas vidas com os recortes editados da vida alheia, permitindo que a semente da inveja e da amargura cresça em nosso solo. Perdoa-nos, Senhor. Por cada vez que invejamos, estamos dizendo a Ti que o que nos deste não é bom o suficiente e que Tu foste injusto em Tua distribuição de bênçãos. Perdoa-nos por essa afronta direta à Tua bondade e justiça. Confessamos o pecado da incredulidade, que é a raiz de toda ingratidão. Quando não agradecemos em meio à prova, estamos na verdade duvidando da Tua soberania, do Teu poder ou da Tua bondade. Estamos dizendo, em essência, Deus, eu acho que isso fugiu do Teu controle. Ou, eu acho que Tu não te importas o suficiente para resolver isso. Ou, eu acho que Tu não és poderoso o suficiente para transformar isso em bem. Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena. Perdoa-nos por crermos mais no tamanho dos nossos problemas do que na imensidão do nosso Deus. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas transgressões tão feias, nós agora clamamos desesperadamente pelo Teu perdão. Não temos desculpas, não temos méritos, nós nos agarramos unicamente à obra consumada de Jesus. Ele, que mesmo sabendo da traição, da negação e da cruz que o esperavam, pegou o pão e o cálice e deu graças. Ele viveu a vida de perfeita gratidão que nós falhamos em viver. Pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de toda a murmuração, de toda a amnésia espiritual, de toda a inveja, de toda a gratidão condicional e de toda a incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renove dentro de nós um espírito de gratidão inabalável para o restante deste dia. Não nos lances fora da Tua presença, mas restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário, pronto a Te louvar em qualquer situação.
E agora, Senhor, olhamos para as horas que restam deste dia com esperança, não em nossa capacidade de sermos gratos, mas em Teu poder de produzir a gratidão em nós pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a mortificar o velho homem resmungão e a nos vestirmos do novo homem, criado em Cristo para uma vida de louvor. Esvazia-nos do orgulho, do egoísmo e do pessimismo que se acumularam, e então enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que o fruto da alegria e da paz possa brotar em nossos corações, resultando em uma vida que transborda de ações de graças. Ajuda-nos de forma prática a escolher a gratidão. Que nossa reação a uma notícia frustrante da tarde seja encontrar algo pelo qual agradecer. Ensina-nos a ver a Tua mão em tudo. Queremos ter a mente de Cristo para que possamos ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias através das lentes da Tua soberania e do Teu amor redentor. Dá-nos a coragem de expressar nossa gratidão, de sermos testemunhas vivas do poder de um coração grato em um mundo que se afoga em reclamações. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde decididos a obedecer ao Teu mandamento de dar graças em tudo. Reconhecemos que esta não é uma atitude natural, mas sobrenatural. Por isso clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos desta maneira hoje. Nós escolhemos pela fé a gratidão em vez da murmuração. Por isso hoje te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um coração grato pela própria vida e pela salvação. Ajuda-nos a nunca banalizar o milagre de ter vivido mais uma manhã, de respirar, de enxergar, de ouvir. Acima de tudo, inunda nossa alma com uma gratidão avassaladora pela salvação em Cristo Jesus. Que a consciência de que fomos resgatados das trevas para a Tua maravilhosa luz e que nosso destino eterno está seguro em Ti, seja a fonte primária e indesgotável da nossa gratidão, superando qualquer dificuldade terrena que possamos enfrentar nesta tarde. Pai amado, firmados na Tua instrução transformadora de 1 Tessalonicenses 5,18, que nos conclama a, em tudo, dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, nós nos dedicamos neste momento a trazer este mandamento celestial para a realidade terrena de nossas vidas. Reconhecemos com humildade que é fácil agradecer quando o sol brilha, mas a verdadeira profundidade da nossa fé é revelada em nossa capacidade de cultivar um coração grato nas áreas mais práticas, desafiadoras e, por vezes, dolorosas. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para que a gratidão não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma disciplina espiritual, um estilo de vida que Te glorifica e nos transforma. Nós escolhemos, pela fé, regar com gratidão os campos do nosso trabalho, das nossas finanças, das nossas famílias e até mesmo das nossas provações, aqui e agora, nesta tarde. Oramos por um espírito de gratidão em nossa vida profissional. Senhor, nós Te apresentamos nosso trabalho, nossas carreiras, nossos estudos e todas as nossas ocupações, especialmente o que já aconteceu e o que ainda resta a fazer hoje. Abençoa nosso labor nesta tarde e pedimos que a Tua primeira bênção seja a de um coração profundamente grato. Em um mundo que nos ensina a reclamar do trabalho, a ver a segunda-feira como um fardo e a viver apenas pelo fim de semana, nós escolhemos ir na contramão. Pedimos que Tu nos dês gratidão pelo trabalho que já realizamos e pela força para completar o que falta, sabendo que tantos de nossos irmãos anseiam por esta oportunidade. Que a murmuração não encontre espaço em nossos lábios. Ajuda-nos a ver nosso trabalho não como uma maldição, mas como uma vocação, um chamado Teu para servirmos ao mundo e refletirmos o Teu caráter criativo e sustentador. Nós queremos viver a verdade de Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Pai,
Perdoa-nos pelas vezes em que trabalhamos de forma medíocre nesta manhã, com o coração distante, apenas para cumprir o horário. Transforma nossa motivação para o restante do expediente. Que cada tarefa, da mais simples à mais complexa, seja feita com um espírito de excelência, como uma oferta de adoração a Ti. Ajuda-nos a ser gratos por nossos colegas, pelos que foram amáveis hoje, que a nossa gratidão se expresse em encorajamento e amizade. E, Senhor, especialmente pelos que são difíceis, os que nos criticaram, os que foram negativos, os que nos desafiaram. Dá-nos a graça sobrenatural de sermos gratos por eles, que os vejamos não como obstáculos, mas como instrumentos em Tuas mãos para forjar em nós a paciência, o amor longânimo e a capacidade de perdoar. Que possamos, como diz a Tua palavra, em Efésios 6, 7, servir de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Dá-nos também gratidão pelos desafios profissionais que enfrentamos hoje, pelos projetos que parecem impossíveis, pelas metas que nos esticam, pelos problemas que exigem soluções criativas. Em vez de reclamarmos da pressão da tarde, queremos agradecer pela oportunidade de crescer, de aprender e, acima de tudo, de depender mais de Ti. Nós nos apoiamos na promessa de Provérbios 3, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Hoje, consagramos a Ti cada e-mail, cada reunião, cada decisão, cada tarefa restante. Que o nosso ambiente de trabalho seja transformado, não por uma mudança de circunstâncias, mas por uma radical mudança em nossa atitude. Que sejamos conhecidos como pessoas gratas, positivas, cheias de paz e integridade, verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Ó Pai, somos gratos por nossas finanças. Colocamos diante de Ti esta área tão sensível e tão propensa à ansiedade e ao descontentamento ao longo do dia. O mundo nos bombardeia com a mentira de que nossa felicidade depende do que possuímos. Livra-nos, Senhor, deste engano. Pedimos que a nossa atitude em relação às finanças não seja de medo ou de ganância, mas de profunda gratidão. Queremos aprender a viver a verdade que o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 4, 11 e 12. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Senhor, ensina-nos esta lição, dá-nos um coração contente e grato, independentemente do saldo de nossa conta bancária nesta tarde. Se há abundância, se os recursos são fartos, que transbordemos em gratidão. Guarda-nos do orgulho, da autossuficiência e do materialismo, que vejamos a prosperidade não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta para abençoar outros e para expandir o Teu reino. Dá-nos um coração grato e generoso que encontra mais alegria em dar do que em receber. E se há escassez, Pai, se o dia é de dificuldade, de pão contado, nós também escolhemos ser gratos. Gratos pelo pão nosso de cada dia, que não nos faltou até agora, reconhecendo que cada provisão, por menor que pareça, é um presente da Tua mão. Gratos pela oportunidade de exercitar nossa fé e de confiar em Ti como nosso Jeová Jiré para o que ainda falta. Ajuda-nos a agradecer pelas contas que podemos pagar em vez de reclamarmos das que chegam. Transforma a nossa perspectiva, livra-nos da ansiedade que corrói a alma, que a Tua palavra em Mateus 6, 31 e 33 ecoe em nossa mente hoje. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós escolhemos buscar o teu reino em primeiro lugar, confiando que tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. A tua presença é a nossa maior riqueza. Que esta verdade nos baste e nos encha de uma gratidão que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido, somos gratos por nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que nosso coração se encheu de ingratidão dentro de nosso próprio lar, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por focarmos nos defeitos e falhas de nossos familiares, por guardarmos listas de ofensas e por tomarmos como garantido o presente precioso que cada um deles é. O inimigo ama semear a discórdia e a crítica nos lares, mas nesta tarde nós nos levantamos contra esta estratégia, armados com a arma poderosa da gratidão. Mas escolhemos de forma deliberada e intencional ser gratos por nosso cônjuge, por nossos pais, por nossos filhos, por nossos irmãos e por toda a nossa parentela. E oramos para que ao final do dia nosso reencontro seja marcado por este espírito. Pai, ajuda-nos a expressar essa gratidão em palavras e ações quando a noite chegar. Que a tua instrução em Colossenses 3,15, e sede agradecidos, se torne o lema de nossas casas. Que possamos agradecer a nosso cônjuge pelas pequenas coisas, pela parceria, pelo apoio, pelo trabalho, pela amizade. Ajuda-nos a ver e a verbalizar as qualidades, em vez de apenas apontar os defeitos. Oramos por gratidão por nossos filhos, pela alegria que trazem e até pelos desafios que nos apresentam, que nos forçam a ser pais e mães mais dependentes de Ti. Oramos por gratidão por nossos pais, pela vida que nos deram, pelos sacrifícios que fizeram. Ajuda-nos a honrá-los com um coração grato. Que nossos lares sejam curados do veneno da crítica, da murmuração e da reclamação. Que eles se tornem lugares onde a gratidão é cultivada diariamente, criando uma atmosfera de amor, aceitação e paz. Que a palavra de Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja vivida primeiramente dentro de nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a graça e a gratidão superam as imperfeições e que, por causa disso, o Teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito em Provérbios 31:28, onde os filhos e o cônjuge se levantam para louvar e abençoar, seja uma realidade pela qual buscamos e pela qual somos gratos. Senhor Pai amado, oramos finalmente por gratidão em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax do mandamento de dar graças em tudo. Confessamos que nossa reação à dor, à perda e à dificuldade que este dia trouxe não é a gratidão, mas o questionamento e o medo. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como Jó, dizer: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para aqueles que nesta tarde enfrentam a dor da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam dar graças. Nós não agradecemos pela doença, mas Te agradecemos pela Tua presença constante, como nosso Consolador.
Não agradecemos pela morte, mas te agradecemos pela esperança certa da ressurreição em Cristo. Não agradecemos pela injustiça, mas te agradecemos porque tu és o justo juiz. Nós nos firmamos na lógica espiritual de Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além da dor imediata e a vislumbrar o fruto que a provação está produzindo em nós. Dá-nos a fé para agradecer pelo caráter que está sendo forjado, pela paciência desenvolvida, pela dependência de Ti aprofundada, que possamos nos gloriar nas tribulações como ensina a Tua palavra, em Romanos 5, de 3 a 4, sabendo que elas produzem em nós perseverança, experiência e esperança. Ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pai, que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve, e para cada coração que chora nesta tarde, que o bálsamo que vem do Salmo 35 seja uma promessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sustenta teus filhos, Senhor, que mesmo em meio aos choros, um cântico de gratidão possa brotar de seus lábios, um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de todo louvor em todas as circunstâncias. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Escolhemos a gratidão como nosso sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o Teu nome. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las com um coração transbordante de ações de graças. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que é fruto da gratidão e da confiança. Agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Confiamos que ao escolhermos a gratidão, estamos nos alinhando à Tua vontade e abrindo as portas para que o Teu poder e a Tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza e o motivo maior da nossa canção. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração, que todos sintam um novo espírito, uma nova disposição para agradecer e a certeza de que um coração grato é um ímã para as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o recomeço de um dia vivido na beleza e no poder da gratidão. Eu gostaria de encorajá-lo a colocar isso em prática agora mesmo. Compartilhe nos comentários 3 coisas específicas pelas quais você é grato a Deus nesta tarde. Seu testemunho de gratidão pode despertar a fé e mudar a perspectiva de outra pessoa. Se você tem um pedido específico de oração, deixe-o também. E ao fazê-lo, tente encontrar um motivo para agradecer a Deus, mesmo em meio à sua situação. A fé que agradece antes mesmo de ver a resposta é uma fé que move montanhas. Estaremos orando com você e por você. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Escolha ser parte de uma comunidade que cultiva a fé e a gratidão. Ao se inscrever, você será notificado sobre novas orações e mensagens que podem fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo. Vamos espalhar uma epidemia de gratidão em um mundo tão necessitado de esperança. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia, baseada na ordem que recebemos de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos capacita a sermos gratos, o amor de Deus Pai, que é o motivo da nossa gratidão, e a comunhão do Espírito Santo que produz um coração grato em nós, sejam com todos vocês. Que o Senhor lhes dê, no restante deste dia e ao chegar da noite, olhos para ver suas bênçãos ocultas, ouvidos para ouvir sua voz de amor em meio ao ruído
e lábios que transbordem em ações de graças. Que em tudo, nesta tarde e sempre, vocês possam dar graças, experimentando assim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a paz que excede todo entendimento, que é guardiã dos corações gratos, inunde a sua vida, seu lar e seu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Temos um encontro marcado todos os dias ao meio-dia. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma oração. Deus te abençoe.